Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso canal. Eu sou o professor Eduardo e eu inicio esse vídeo fazendo a seguinte pergunta. Você consegue identificar os tipos de rolamentos e também conhece as suas características? Se a resposta é não, nesse vídeo eu vou te ensinar como você consegue identificá-lo e também conhecer as suas características, principalmente dos rolamentos que são mais comuns utilizados no dia a dia da indústria. E eu inicio falando sobre o rolamento autocompensador de esferas. E por que eu inicio por ele? Porque primeiro vamos fixar o seguinte: o primeiro dígito ele representa o tipo do rolamento. E na maioria das vezes, o rolamento autocompensador de esferas ele inicia com o dígito 1. Então ele tem como família construtiva aqui, que são os primeiros dígitos da sua designação, o 10, 12, 13. Aí aqui vem algumas exceções, 22, 23, 112 e 113. Então, primeira coisa, nós conseguimos identificá-lo a partir do seu primeiro dígito. E fisicamente, olhando para ele, você observa que ele tem como característica que você consegue deslocar o seu anel interno em relação ao seu anel externo. E os seus elementos rolantes são esferas. Então, rolamento autocompensador de esferas. Ele é projetado para compensar pequenos desalinhamentos, onde tem como uma ótima adaptabilidade angular de até 4 graus. E também ele é projetado para altas rotações, ainda que também pode ser construído com o seu furo cilíndrico ou cônico. Na sua designação, nós conseguimos identificar que o seu furo é cônico quando ele vem com o sufixo a letra K. Ali, quando isso acontece, o seu furo é cônico, quando ele tem como sufixo a letra K. Por exemplo, o rolamento 1209K. Então, o primeiro rolamento que eu apresento é o autocompensador de esferas, que tem como característica aqui ele conseguir deslocar o seu anel interno em relação ao externo. Os seus elementos rolantes aqui são esferas e tem como, na maioria das vezes, o primeiro dígito 1. Vamos adiante. O próximo rolamento é o rolamento autocompensador de rolas. Ele é bem semelhante ao rolamento autocompensador de esferas. Por quê? Porque ele também desloca o seu anel interno em relação ao externo. Também ele é para compensar pequenos desalinhamentos, só que a sua adaptabilidade angular vai de 0,5 a 2 graus, onde o autocompensador de esferas vai até 4 graus. E a principal diferença é que ele tem os elementos rolantes, agora são rolos abaulados. Então, por ser rolos, ele vai admitir altas cargas radiais, tá certo? E também pode ser projetado com furo cônico ou cilíndrico. E tem, se o autocompensador de esferas inicia, ele tem como primeiro dígito o 1, na maioria das vezes, eu apresento agora o que vem com o dígito 2, que é o autocompensador de rolos. Ele tem aqui como família construtiva os seus primeiros dígitos, o primeiro, focando no primeiro, que é o tipo, que é o 2, e depois ele vem aqui numa sequência: 222, 223, 230, 231, 240, entre outros. Então, nós sabemos que ele tem aqui o primeiro dígito, o número 2. Então, o autocompensador de rolos diferencia-se do autocompensador de esferas pela sua capacidade de suportar altas cargas radiais. Vamos seguir. Agora, nós vamos falar sobre o rolamento de rolos cônicos. Observe que falamos do autocompensador de esferas tendo como primeiro dígito 1, o autocompensador de rolos como primeiro dígito 2. Agora nós vamos falar um pouco sobre o rolamento de rolos cônicos, que ele tem como família construtiva, sendo o seu primeiro dígito o 3, e ele tem uma sequência aqui de dígitos: 302, 303, 313, 320.
sendo após o primeiro dígito uma sequência de séries, largura e diâmetro externo. E qual é as características do rolamento cônico? Primeiro, que ele é para suportar carga combinada, radial e axial. Só que na sua carga axial ele só admite carga em um sentido. Nesse caso aqui, ele vai suportar carga radial e axial na parte aqui onde tem do seu anel interno. Veja que ele tem uma área maior do que no seu lado oposto. Então, o rolamento de rolos cônicos ele é projetado para uma carga combinada, uma carga radial e axial em apenas um sentido. E outra característica é que para chegar ao ajuste, a sua folga exata, ele vai ser ajustado no momento da sua montagem, tá certo? Então, o rolamento de rolos cônicos é até considerado um rolamento que admite maiores cargas axiais. Então, rolamento específico para cargas combinadas, radial, axial em apenas um sentido, tendo como primeiro dígito aqui o 3. Vamos passar. O próximo rolamento seria o número 4, que é o rolamento de fixo de dupla carreira de esferas, mas aqui eu não tenho ele para apresentar. Então, nós vamos seguir adiante com o rolamento axial de esferas. Observe o seguinte, ele tem aqui como primeiro dígito o 5, e tem aqui a sua família construtiva 511, 512, 513, 14, 532 e 33, sendo o 5 o seu primeiro dígito, caracterizando o seu tipo. E qual as suas características? Observe que ele é separável. Ele só suporta carga axial. Esse modelo aqui, eu tenho um modelo de escora simples. Então, esse modelo aqui é de escora simples. Ele é apenas para carga axial. Até porque qualquer carga que venha nesse sentido aqui, ele vai desmontar o rolamento. E também ele é projetado para altas rotações. Então, primeiro dígito, 5. Tem aqui os exemplos das suas famílias construtivas e, como característica, suporta alta carga axial e também altas rotações. Vamos para o próximo. Nós temos agora o rolamento mais comum, o mais utilizado no dia a dia, seja na indústria ou até em eletrodomésticos que você encontra por aí, que é o rolamento fixo de esferas. É o rolamento mais comum, onde ele tem como seu dígito, o primeiro dígito, o número 6. E tem aqui a sua família construtiva 60, 62, 63, 64, 160. Na maioria das vezes, o primeiro dígito dele é o 6. E quais são as suas características? Aptidão para altas rotações, cargas radiais e axiais, sendo cargas axiais limitadas. E baixa adaptabilidade angular. Por quê? Porque ele não desloca, ele não tem flexibilidade do seu anel interno em relação ao seu anel externo. Nesse caso aqui, eu tenho um rolamento que ele tem a blindagem em apenas um lado. Até por ser um rolamento já bem usado, não sei até se alguém retirou a blindagem que tem nesse lado. Sabendo que o rolamento ele pode ser aberto, ele pode ser blindado em apenas um lado, e o rolamento ele pode ser vedado, depende da aplicação para o seu equipamento. Então, o rolamento mais comum é o rolamento fixo de esferas, onde, na maioria das vezes, ele tem o 6 como primeiro dígito, caracterizando ele, e as suas características: altas rotações, cargas radiais e axiais, porém, cargas axiais limitadas, e baixa adaptabilidade angular. Agora nós vamos ver o rolamento de esferas de contato angular. É um rolamento que ele, em algumas vezes, ele pode ser confundido com o rolamento fixo de esferas, mas veja que ele tem uma característica que você consegue diferenciar. Primeiro vamos para a sua família construtiva, tendo como seu primeiro dígito
o número 7. E o que vem após vai ser característica tanto de série como da sua estrutura. Mas foque no primeiro dígito, que é o 7. E o que acontece? Assim como os rolamentos de rolos cônicos suportam cargas combinadas, o rolamento de contato angular também. Então, ele suporta carga radial e axial em apenas um sentido, e também projetado para altas rotações. E como eu consigo diferenciá-lo em relação ao fixo? Observe que um dos lados ele vai ter no seu diâmetro interno uma área aqui, ó, na sua face menor do que no seu lado oposto. Então, o lado que ele tem aqui, ó, a parte maior, justamente vai ser o lado onde vai ser admitida a sua carga axial. Um lado ele vai ter uma face menor, em outro lado ele vai ter uma face um pouco maior. Então, carga radial e axial em apenas um sentido. Então, aqui eu apresentei para vocês pelo menos os rolamentos que são mais comuns no dia a dia da indústria, apresentando como você identificá-lo e também passando para vocês como conhecer algumas características de cada um deles. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte. Se ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e continue acompanhando os nossos conteúdos.